olha como Deus abençoou a casa de Obed-edom, como Deus abençoou essa família. E nós percebemos que desde o livro de Gênesis, Deus sempre quis uma comunhão com o homem. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Só que no Éden o homem perde a comunhão por causa do pecado. O pecado leva o homem à perda desta comunhão e afasta o homem de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, faz uma aliança com Noé e sua família. Consequentemente, Abraão, chamado amigo de Deus, Deus faz uma aliança com Abraão e sua posteridade. Deus faz uma aliança com Abraão e sua posteridade, porque Deus tinha um plano para o povo de Israel. E por causa da desobediência do povo de Israel, Deus leva o povo cativo cerca de 400 anos no Egito. Deus então levanta um libertador, Moisés. A Bíblia diz então que durante esses 400 anos, Deus levanta um homem para estar libertando o povo durante a opressão do Egito. Quando chega então a libertação, o povo chega até o Sinai. Chegando no Sinai, Deus vai dar instruções a Moisés para que ele pudesse ter uma vida, ele e o povo, uma vida direcionada por Deus. Instruções essas que servem para uma lição moral, espiritual e ética, levar toda a sua vida durante esta caminhada, até chegar à terra prometida que Deus havia prometido a Abraão. Então, nós vemos que quando ele chega ao Sinai, Deus pede para que Moisés falasse ao povo, estabelecendo rituais, sacrifícios, a construção de um tabernáculo e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. A arca, na sua medida, Deus vai falar a Moisés para que Bezalel ele construísse a arca. E ali, dando instruções na sua medida, no seu tamanho, na sua altura, tinha que cobrir ela com ouro puro. Dar instruções a Moisés, mas também que o povo pudesse ofertar e contribuir para que isso pudesse dar continuidade. Êxodo capítulo de número 25, nós vemos que Deus fala com Moisés para que construísse essa arca. Versículo de número 2 vai dizer: fala aos filhos de Israel que tragam uma oferta alçada voluntariamente, cujo coração se mover. Tragam ouro, prata, cobre, pano de linho fino, púrpura, carmesim, azul, peles de carneiro, pelos de cabra, tintas vermelhas. Olha como Deus é tão minucioso naquilo que faz. Construísse a arca com cada detalhe, mas o povo seria responsável pela construção da arca, trazendo uma oferta que pelo seu coração fosse voluntário, para que Deus pudesse se manifestar no meio do povo. Construísse ali a tampa do propiciatório, que era feita de ouro, com 2 querubins voltados um para o outro, com as suas asas tocando uma a outra, fazendo a cobertura sobre a arca. Dentro da arca havia um pote de ouro com maná, havia as 2 tábuas do concerto, havia a vara de Arão que havia florescido. Deus então dá instruções ao povo, dizendo: olha, habitarei no meio de vós e me manifestarei através da Arca da Aliança. Deus sempre quis se relacionar com o seu povo. Deus sempre quis a comunhão com o seu povo. E ali Deus se revelaria ao povo de Israel. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que Deuteronômio capítulo de número 10, versículo de número 8, somente os levitas poderiam transportar a arca. E quando nós lemos lá em Números capítulo de número 4, havia instruções como conduzir a arca, como transportar a arca. Eles não deveriam tocar a arca, porque a arca ela tinha 4 argolas e 2 varais que era colocado nas argolas, e eram transportadas.
A arca era sinônimo de vitória. A arca era sinônimo de conquista, que representava a presença de Deus. E nós vemos que durante toda a peregrinação, desde sua promessa, em que o povo vai chegar à terra prometida, na liderança de Josué, a arca sempre ia à frente e o povo ia atrás. E aonde a arca chegava, o povo pisava a planta no Rio Jordão, o rio se abria. Aonde eles chegavam com a arca representava a glória de Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que, por um tempo, em Josué capítulo de número 18, a arca fica em Siló. Passa-se o período teocrático para a mudança do período monárquico, em que os reis começaram a governar Israel por a pedido do povo. Os juízes lideravam o povo. E quando nós chegamos ali no livro de 1 Samuel, nós vemos como a arca ficou ali em Siló por um tempo, por um determinado de tempo. A Bíblia vai dizer então que havia um sacerdote, Eli, seus filhos Ofni e Finéias, pecavam diante da congregação e roubavam os sacrifícios que eram feitos, se prostituíam com as mulheres na tenda da congregação, e isso Deus estava reprimindo. Deus não estava aceitando o pecado dos filhos do sacerdote. Foi então ali que, numa batalha contra os filisteus, eles têm a ideia: vamos pegar a arca que está onde? Lá em Siló, e tragamos ela para que nós tenhamos a vitória. Só que naquele dia eles perderam a arca da aliança, eles perderam a presença de Deus. A notícia chega a Israel, a notícia chega aos ouvidos de Eli. E o que sucedeu? Olha, seus filhos morreram, perdemos a batalha. Mas o que mexe mais com o coração do sacerdote é quando eles perdem a presença de Deus. A mulher de Finéias estava grávida, pronta para dar à luz. E naquele instante, quando houve a notícia que seu esposo estava morto, o irmão do seu esposo estava morto, perderam a guerra, mas levaram a arca da aliança. Aquela mulher entrou em trabalho de parto e ela começou a dar à luz. Ela morre no trabalho de parto e ela tem um filho e se chama Icabô. Foi-se a glória de Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse período, a arca é levada para a terra dos filisteus. Fica 7 meses na terra dos filisteus. As 5 cidades que os filisteus estavam ali e governavam, ela fica por esse período. Ecrom, Asdote, nós vemos Gade, Gaza, as cidades por onde passaram a arca. Só que eles não entenderam qual o propósito da arca. Quando eles tomaram para si, levaram a arca para dentro de seu lugar de adoração, aonde tinha um deus chamado Dagon. Quando ele chega durante o dia para adorar a Dagon, a arca estava lá, Dagon estava caído por terra. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Quando chega no segundo dia, no primeiro dia eles levantam a estátua. Quando eles chegam no segundo dia para adorar a Dagon, juntamente com a arca da aliança que estava no santuário, Dagon estava prostrado, sem cabeça e sem mão. Oh glória, quem não entende o propósito de Deus, não sabe o que é estar na presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi então que ele consulta os seus adivinhos, consulta, os seus sacerdotes, e ali eles falam: olha, retornem de volta a arca da aliança. Quem sabe o Deus de Israel esteja subjugando este povo. A Bíblia vai dizer então que eles tiveram uma ideia, um conselho. Colocaram a arca em cima de uma carroça nova, de bois novos. E aí eles ainda vão tomar um conselho: olha, façam 5 imagens de ouro, representando a vexação que vocês estão passando. As 5 imagens representavam a úlcera nas partes íntimas dos homens daquela cidade. E 5 ratos que representavam a assolação que estava tomando conta de toda a cidade dos filisteus. Se isso for de Deus, ele vai para o caminho certo. Os bois, a carroça com a arca, com os 10 imagens de ouro, estava voltando pelo caminho. E voltou para a cidade de Bet-Seme.
Chegando lá, eles estavam na cega. Quando eles avistaram a arca, eles glorificaram a Deus, eles exaltaram a Deus. A arca foi colocada juntamente com os ouros em cima de uma pedra. Eles destruíram ali as carroças, mataram os bois, ofereceram sacrifício, e a Bíblia foi deixada ali. Só que os moradores da cidade também não se atentaram à palavra de Deus e olharam para dentro da arca. Cerca de 50 mil homens e 70 morreram ali fulminados por ter olhado para dentro da arca. Eles pensaram: não, vamos enviar mensageiros a Kiriat Jearim para que eles levem a arca para ali. Quem não sabe preservar a presença de Deus, há um juízo. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor, ela tem a presença de Deus. Então não mexa com a igreja do Senhor, porque a igreja tem autoridade no céu e na terra. Oh glória, está mexendo com a igreja, está mexendo com Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que ela foi levada para Kiriat Jearim. Chegando lá, eles nomearam Eleazar como sacerdote, consagraram ele como sacerdote. E a Bíblia vai dizer que por cerca de 20 anos a arca ficou ali. Todo o processo do governo, Saul, ele reina durante 42 anos aproximadamente. E em nenhum momento Saul se preocupou em trazer de volta a arca da aliança para Israel. Apenas no capítulo 14, versículo 18, ele vai dizer: traga a arca da aliança. Só que ele estava em aperto pelos inimigos e se esqueceu da presença de Deus. Durante todo o seu reinado, Saul não se preocupou com a presença de Deus. Saul morre. Agora Davi é ungido rei. Davi é ungido rei durante 7 anos e 6 meses sobre Hebrom. A primeira preocupação de Davi era trazer a arca da aliança de volta para Israel. Nenhum governo terá sucesso sem a presença de Deus. Todo governo que pode passar de geração em geração, tem que entender que a presença de Deus é fundamental para um governo, para um estado, para um país, porque o salmista vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e Ele está aqui nesta noite, e nós já podemos adorá-lo, o nome dEle. Aleluia. Davi tem essa preocupação. Durante seu tempo de 3 anos ali no governo de Hebrom, ele vai dizer: olha, vamos trazer a arca da aliança, vamos trazer a presença de Deus. Ele vai até a Kiriat Jearim. Todos nós conhecemos a história. Quando ele chega lá, a Bíblia vai dizer que, segundo a Bíblia de Jerusalém, na casa de Abinadab, eles colocaram a arca da aliança em cima de bois. Aí Davi vai perguntar: como vamos levar a arca da aliança? Aí Abinadab: como ela chegou aqui? Como a arca chegou aqui? Ela foi roubada pelos filisteus, ela foi trazida em carro novo, e é da mesma forma que nós vamos carregar ela. Só que Abinadab não sabia que era a forma errada de carregar a presença de Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Eles podem ter a arca da aliança, mas eles não sabem como conduzir a presença de Deus. Eles podem cantar como cristão, eles podem pregar como crente, eles podem tentar viver como crente, mas eles não sabem lidar com a presença de Deus. Oh glória, mas nesta noite nós estamos aqui valorizando nesse culto da família a presença de Deus. Oh glória, não precisamos imitar o mundo, não precisamos imitar o que o mundo faz. A igreja é suficiente, a igreja tem o suficiente, e o que a igreja tem? A presença de Deus. Oh glória, a arca de Deus representava a aliança. E aí Abinadab: como nós vamos trazer a arca? Olha, faça como eles fizeram. Vamos fazer como eles fizeram. Como? Colocar em carro de boi. Colocaram em cima de um carro puxado por bois. A igreja não precisa imitar o mundo. A igreja não precisa ser igual ao mundo.
A igreja, ela foi chamada para pregar o evangelho de Cristo Jesus. A palavra, ela é suficiente. A palavra que edifica, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que leva para o céu, é a palavra que traz o pecador ao arrependimento. Oh glória, quer ter a presença de Deus? Viva a palavra, obedeça a palavra. Estamos vivendo um tempo que a palavra de Deus já está sendo esquecida. A presença de Deus está sendo deixada de lado. Eu tenho a presença de Deus na minha vida. Eu tenho a palavra. Eu vivo a palavra. A grande diferença que Eli e seus filhos não entenderam é que eles precisavam valorizar a palavra de Deus. Eles precisavam valorizar os costumes. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu leio esse texto, eu fico maravilhado como a presença de Deus é tão gloriosa, porque eles têm dúvida de como levar a arca para Jerusalém. E o interessante é que Davi, ele vai saber da importância de levar a arca. Ele convoca os sacerdotes, ele convoca o povo. Olha, vamos trazer a arca, vamos levar a arca para Jerusalém. Davi não fez aliança política primeiro. Davi não constituiu casas primeiro. Davi entendia que se não fosse a presença de Deus em Jerusalém, ele seria derrotado, ele perderia a batalha. Todo governo, ele necessita da presença de Deus. Estamos vivendo dias difíceis. Enquanto a igreja estiver calada, a Bíblia diz que até as pedras clamarão. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. É necessário nós voltarmos a praticar os bons costumes. Davi, ele vai falar, olha, Davi, ele vai dizer, como trarei a minha arca de Deus? Naquele dia, Davi temeu ao Senhor. Um homem que ainda muito jovem, foi ungido entre seus irmãos para ser rei de Israel. Um jovem que passou de apenas um flecheiro para um líder militar. Um jovem que guerreou e venceu uma batalha contra os filisteus, um gigante. Davi, ele teve muitos êxitos nas suas conquistas. Ele consultava a Deus em tudo. Davi consultava a Deus em tudo. Mas ele precisava da presença de Deus na sua vida. Ele entendia, por isso que nesse dia, Davi temeu ao Senhor. A partir desse dia, Davi conheceu quem era o verdadeiro Deus. Porque nós estamos tão acostumados as pessoas dizerem, olha, Deus é amor, mas se esquece que Deus é justiça. Olha, Deus ama o pecador, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, oh glória. Deus ama o homossexual, mas abomina o homossexualismo. Deus ama a prostituta, mas Deus odeia aquilo que ela faz, oh glória. O Deus que nós servimos, Ele é amor, mas Ele é justiça, oh glória. E nós estamos aqui porque nós reconhecemos que somente a presença de Deus nós podemos nos conduzir diante desta geração. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi então, ele convoca ali o seu povo, e quando eles pegam ali a arca, colocam em cima dos bois, e no meio do caminho, na eira de Nacon, a Bíblia vai dizer que os bois tropeçam. Uzá, que era um dos filhos, não diz se é diretamente um filho ou um neto, ele coloca a mão na arca para tentar ajudar a Deus. Naquele momento, Uzá é fulminado. A Bíblia diz que abre uma brecha, uma fenda em Uzá, e ele morre naquele instante. Eles podem até carregar a arca, mas estão carregando de forma errada. Eles podem até ter título de crente, mas estão carregando a arca errada. Eles podem até andar com o título de Jesus no peito, mas estão carregando a arca de forma errada. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É preciso
saber como carregar a arca, é preciso consagrar-se, é preciso ter uma vida de santificação, é preciso ter uma vida de oração, é preciso ter uma vida de jejum, é preciso ter uma vida na palavra, é preciso estar em comunhão, sem a qual ninguém verá o Senhor, é preciso estar na presença de Deus e carregar a arca de forma correta. Eles não sabiam que estavam carregando a arca de forma errada? Sabia, porque até então eles carregaram a arca. Só que no momento eles quiseram ajudar a Deus. Oh glória. Às vezes nós queremos tentar ajudar a Deus, e é uma ajudinha dessa que Sara deu a sua escrava como esposa a Agar, deu Agar como esposa a Abraão. E ali ela trouxe um grande problema para a sua família. Ela trouxe afronta para a sua família. Oh glória. É tempo de nós buscarmos a presença de Deus de forma certa. É tempo de nós buscarmos a Deus de forma correta. Será que nós estamos buscando a Deus de forma correta? E quando a Bíblia diz que ela chega à casa de Obed-edom, em 3 meses, com 3 meses Deus abençoou a família, Deus abençoou a casa, Deus abençoou os filhos, Deus fez prosperar financeiramente, Deus fez prosperar materialmente, Deus abençoou de tal forma a casa de Obed-edom, com apenas 3 meses. Tempo não define caráter cristão. Tempo de crente não define caráter cristão. Eu posso estar 50, 40, 30, 20 anos na igreja, mas quando eu chego na casa do Senhor, é como se eu estivesse no primeiro dia na casa do Senhor. É como um novo convertido. Quando ele se converte, ele tem um fôlego impetuoso. Ele está na obra, ele está na escola dominical, ele está no ar livre, ele está nas consagrações. Por quê? Porque a expectativa dele é grande, é a presença de Deus. Oh glória. Sabe qual a diferença da igreja primitiva para a igreja moderna, a igreja atual? É que a igreja primitiva estava numa expectativa tão grande da volta de Jesus. Nós perdemos essa expectativa. Nós não podemos perder. A igreja de Caetés, aqui no Complexo da Maré, não pode perder a expectativa da volta de Jesus. Está tão iminente, está tão próximo. A qualquer momento a igreja será arrebatada. Então não perca a expectativa da presença de Deus. Eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 10 anos, eu tenho 2 meses, mas eu vou para a casa do Senhor adorando como se fosse o último dia. Eu vou para a casa do Senhor. Oh glória. Você que está aqui nesta noite, quantos tempo você tem na casa do Senhor, não importa. O que importa é você entrar neste dia no culto da família, adorando, independente das circunstâncias, independente do momento. Ah, presbítero, tu não sabe o que eu estou passando. Eu também não sei, oh glória, mas eu sei de uma coisa: a presença de Deus está aqui e não me importa o que está acontecendo. Quanto tempo eu tenho de igreja, eu quero é valorizar o tempo que eu tenho na casa do Senhor. Oh glória. Você pode adorar a Ele, você pode glorificar a Ele. Nós temos apenas 2 horas para adorar o nome dEle. Então essas 2 horas, valorize o tempo que você tem na casa de Deus. Você tem 40, mas durante 2 horas, glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a presença de Deus está aqui. É a sua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Espírito Santo de Deus em mim, o Espírito Santo de Deus em ti, é Ele que nos consola, é Ele que nos edifica, é Ele que nos traz o conhecimento da verdade. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. 3 meses apenas ficou a arca na casa de Obed-edom. Prosperou filhos, prosperou fazenda, gado. Há uma prosperidade sobre a casa de Obed-edom. Mas por que tanto tempo? 20 anos ali. Porque toda geração que passou anterior não soube valorizar
a presença de Deus. Os filisteus, a Bíblia vai dizer que ela ficou por 7 meses, pastor. 7 meses na terra dos filisteus. Mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso e vela pela sua palavra. Deus tem compromisso com quem tem conhecimento dEle. Aquele que o ama, aquele que o adora, aquele que expressa o seu louvor a Ele. Deus tem compromisso. Deus não tem compromisso com eles. Não importa se eles estão imitando a igreja, mas nós não imitamos Ele. Eles podem até imitar a igreja, mas eles não têm a presença. Eles podem até fazer como a igreja, mas eles não têm a presença de Deus. Oh glória, quer ter a presença de Deus na sua casa, na sua família, quer ser edificado, quer ser próspero diante de Deus, carrega a presença. Carrega a presença. Se você tem 20 anos de igreja, carrega a presença da mesma forma quando você aceitou a Cristo. Se você tem 30, se você tem 2 meses, se você aceitou a Cristo hoje, o teu fôlego está novinho em folha para adorar ao Senhor. Então nesta noite levante a tua mão para adorar a Ele, porque a presença de Deus dele aqui está notório nesta casa. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós temos 2 famílias. Abinadab, família de Abinadab, e a família de Obed-edom. Família de Abinadab cantava um corinho afinado. A família de Abinadab pregava com uma dicção, com eloquência, que era uma beleza. Os sacrifícios eles faziam de cois salteado. Mas a família de Abinadab não soube valorizar o tempo na presença de Deus. Nós precisamos valorizar o tempo que estamos na casa do Senhor. Eu não estou aqui para passear, nós não estamos aqui com a diversão, não. Eu venho aqui exclusivamente para adorar. E quando eu entro nesta casa, eu já venho de casa adorando e louvando ao Senhor por estar na presença de Deus. Como foi falado aqui, eu não conheço nem meus pais biológicos. Fui criado, meu pai e minha mãe me criaram. Mas o mais importante na vida, talvez se fosse meu pai biológico, talvez eu nem estaria aqui. Eu não conheço minha descendência, eu não conheço meus pais biológicos. Porque até certo tempo meus pais esconderam isso de mim. E ali eu estava ouvindo o testemunho do Orlando e pude perceber como se identifica. Como a gente necessita de um pai, de uma mãe estar do nosso lado, para orientar como a gente deve nos conduzir na casa do Senhor. Como devemos carregar a presença de Deus. A Bíblia não diz que durante esses 20 anos eles fizeram alguma coisa de errado, não. Mas o momento em que eles agiram errado, colocando a mão na arca, abriu brecha. Precisamos fechar brecha, irmão. Precisamos fechar brecha. Os nossos filhos são herança do Senhor, amém? A nossa casa serve ao Senhor Jesus, amém? Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a diferença entre Abinadab e Obed-edom, pode passar o tempo que for, Deus não está limitado a tempo, irmão. Deus não está limitado a tempo. Se eu adoro hoje, se eu adorei há 10 anos, se eu adorei há 20 anos atrás, Deus não está limitado a isso. O que importa é hoje que estamos aqui adorando. Se nós erramos, é tempo de consertar o erro, é tempo de retornarmos o caminho, é tempo de retornarmos à presença de Deus, é tempo de retomarmos a nossa adoração ao Senhor. Estamos vivendo uma geração que vive um pé no mundo, um pé na igreja. Por quê? Porque não estão carregando a presença de Deus de acordo com como a palavra de Deus nos ensina. Aí, hoje está adorando a Deus porque vem um pregador famoso. Hoje está adorando a Deus porque vem um cantor de nome. Passou o congresso, passou a festividade, já não adora mais, já não participa mais dos cultos, já não participa mais da escola bíblica dominical, já não está carregando mais a presença de Deus como deveria carregar. Oh glória! Mas a casa de Obed-edom não. Valorizou cada minuto que a arca esteve em sua casa. O pai
pai ensinou: filho, olha, carrega a arca assim, ó, se carrega a arca nos ombros, não se carrega em bois, não se improvisa, não faz improvisão, não faz não, carrega nos ombros. Ombros fala de responsabilidade. O pai tem responsabilidade sobre os filhos, oh glória. O pastor tem responsabilidade com a igreja, o patrão tem responsabilidade com o empregado, mas nós temos um Deus que tem responsabilidade com a igreja que vai morar no céu, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Não é dessa forma não, meus filhos. Obed-edom ensinava para os seus filhos: olha, medita na palavra dia e noite, carrega a presença no ombro, carrega a presença para onde você for. Olha, vai ficar 3 meses, vai ficar apenas 3 meses aqui, não tem problema não. Os 3 meses que ela ficar na minha casa, eu vou aprender a valorizar os meus bons costumes, eu vou aprender a valorizar os meus pais, eu vou aprender a valorizar a minha família, eu vou aprender a valorizar os meus filhos. Assim eu serei um bom pai, assim eu serei um bom pastor, assim eu serei um bom filho, assim eu serei uma boa igreja, quando eu aprendo a valorizar aquilo que a Bíblia de Deus nos ensina. É tempo de nós valorizarmos quando estivermos na presença de Deus. Temos alguém aqui não evangélico, em nome de Jesus, que por um acaso se afastou, perdeu ali a presença de Deus, já não está mais na casa do Senhor.